A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós estaremos retornando com o nosso trabalho de evangelismo e o trabalho também do Remar. Agora nessa semana próxima, na quinta-feira, estaremos trabalhando com o Remar novamente e nós teremos uma reunião com o Remar às 18h30 na quarta-feira. Eu vou deixar aqui no escrito aqui para os irmãos não esquecerem. E o trabalho de evangelismo nós retornaremos no próximo sábado, sem ser esse agora, né, hoje, mas será no próximo, amém? Também, e nós estaremos fazendo uma reunião segunda-feira, agora, às 20 horas na nossa igreja, para conversar com os irmãos e alinharmos o cronograma de trabalho, amém? Mediante essa palavra, meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra do Senhor Jesus aqui para nós, líderes de evangelismo e do trabalho do Remar, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, amém? A partir do versículo de número 28. Eu quero ler para vocês, que diz assim, o Senhor Jesus dizendo: E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Meus irmãos, por quantas e quantas vezes que nós ouvimos esse texto, não é verdade? Mas a grande dificuldade está em nós mesmos. Jesus aponta a nossa maior dificuldade aqui no versículo de número 30. Ele diz assim: homens de pequena fé. A nossa fé, irmãos, precisa ser acrescentada dia a dia, mas nós precisamos dar passos. E você trabalhando no Remário, no trabalho de evangelismo, você está convidado pelo próprio Jesus, pela própria ação do Espírito Santo, a dar passos de fé. Existem momentos que nós, para trabalhar na obra do Senhor Jesus, nós precisamos nos ater e colocar como prioridade o reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Salmos 127, olha que interessante para as nossas vidas, meus irmãos, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente, granjear aos seus amados, o nosso Deus dá enquanto nós dormimos. Que impressionante, né, irmãos? A palavra de Deus é a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada para nós. Nós lemos esses textos, mas nós não nos adequamos, você percebe isso? Eu tenho certeza que você, irmão ou irmã, conhece esse texto. E há uma grande dificuldade nossa de colocarmos primeiro o reino de Deus em primeiro lugar e priorizá-lo. Não, eu tenho um trabalho no Remar, eu tenho um trabalho no evangelismo. Então, este dia eu não posso ter um compromisso de trabalho. Neste dia aqui, eu vou já me programar. No próximo trabalho que eu vou entrar, nas minhas horas extras que eu for fazer, eu já vou me programar que este dia, este horário, já é um horário reservado para primeiro eu fazer o trabalho na obra de Deus. Meus irmãos, eu trago aqui um testemunho para os irmãos da minha vida. Eu trabalhava numa oficina na comunidade. E ali muitas vezes eu fechava a minha oficina e ia atender casais, ia atender dependentes químicos. E ali, meus irmãos amados, por muitas vezes socorria. E Deus trazia um serviço naquela semana que supria muitas vezes o mês. Supria, e o Senhor nunca deixou de suprir minha família, eu trabalhando dessa forma. Meus queridos, eu cuidando de um casal, certa feita eles foram me visitar em casa e falaram: pastor, nós não admitimos que o pastor more mais aqui nesse lugar com a sua família. Este lugar aqui tem muitas situações que prejudicam o crescimento dos seus filhos aqui. E nós temos um apartamento, está todo mobiliado e você vai morar lá. Você vai morar lá até que você consiga um lugar apropriado para você morar melhor com seus filhos. E não precisa levar nada dos seus móveis, pastor. Você vai chegar lá e está tudo mobiliado. Meus queridos irmãos, quantas vezes eu atendi aquele casal e tantos outros pelas madrugadas, e no outro dia eu não tinha força, às vezes até para trabalhar direito, abria minha oficina que era por conta em outro horário, um horário mais tardio, mas o Senhor tocou no coração desse casal e trouxe essa bênção sobre a minha vida. Eu morei lá por 4 anos, me organizei, meus amados, e hoje estou aqui morando no apartamento que é meu.
Deus preparou desta forma. Eu não precisei me endividar, entrar em tantas situações penosas que os irmãos já conhecem. Deus trouxe à existência, meus irmãos, aquilo que não existia para mim, aos meus olhos, mas pelo olhar da fé, por priorizar o reino de Deus. Então o Senhor foi abençoando a minha vida e tem abençoado, e assim fará na sua vida. Eu quero trazer essa palavra de fé, de ânimo, que você tenha prioridade, coloque, estabeleça como prioridade no reino de Deus esse ano, para que de fato você seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus, meus queridos, e a palavra de Deus, ela não volta atrás, Deus não volta atrás com a sua palavra, amém? Então que você possa exercer esta fé durante este ano. Trabalhe no remar, trabalhe no evangelismo, faça a obra de Deus, coloque como prioridade. Não falte aos seus compromissos na casa do Senhor, aquilo que você estabeleceu. É o Espírito Santo trazendo crescimento e bênçãos na sua vida, de uma forma apropriada, amém? Sem trazer dores na tua vida. E é isso que eu declaro como líder. Você não está obedecendo pastores, igreja, não. Você está vivendo a palavra. É por isso que você será abençoado, muito mais do que já tem sido. Amém? Eu trago essa palavra de ânimo, de fortalecimento para a obra do Senhor neste ano na sua vida. Participe, se comprometa, coloque como prioridade. Eu tenho certeza que não só o meu, mas muitos testemunhos há em nossa igreja, aqueles que colocaram o reino de Deus em primeiro lugar, e as coisas foram acrescentadas, coisas necessárias para a vida de cada um deles, assim como será na sua neste ano, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco no remar, esteja conosco de fato no evangelismo durante esse ano, e você de fato verá as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Não é uma mensagem triunfalista, neopentecostal, não, é a palavra de Deus que está nos colocando isso aqui, é o próprio Senhor Jesus com as suas palavras, revelando a vontade do Pai para a minha e para a sua vida. Amém? Deus abençoe, esteja conosco, estaremos juntos nessa semana em reuniões e também já no início do trabalho, e estaremos conversando aqui, vamos nos falando em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra entre no seu coração e dê fruto, em nome do Senhor Jesus. Medite sobre ela e eu vou estar orando para que ela dê fruto através da sua vida. Ela não seja somente uma palavra romântica, não, mas você entenda que é o poder de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Tenha um sábado, um domingo abençoadíssimo e que você possa ter força, direção e prioridade no reino de Deus. E as bênçãos do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe.